Olá, olá você! Estamos de volta aqui com o programa, nosso podcast Contra a Maré, todas as segundas-feiras, às 11 horas da manhã, ao vivo. Depois você acompanha lá no nosso canal do YouTube. Hoje recebemos mais uma grande convidada. Estamos aqui com Flávia Costa, mestre em Justiça Restaurativa e muito mais. Aos poucos nós vamos descobrindo aqui o que é Flávia Costa. Flavinha, bom dia! Bom dia, Renato. Primeiramente, é um prazer. Bom dia a todos e a todas aí que estão com a gente. É um prazer estar aqui contigo. É muito bom sempre estar com você. A gente troca muita coisa, muitas ideias. E falar sobre a justiça restaurativa é algo que eu adoro, até porque os índios, né, trazem muitos ensinamentos e esse que a gente traz hoje aqui é mais um importantíssimo que a gente pode usar na nossa vida, né, no nosso cotidiano. Então, trazendo a justiça restaurativa aí, que tudo começou por meio dos indígenas, das comunidades indígenas, e a gente vai trazer um pouquinho disso aqui hoje pro pessoal. A Flávia, ela é minha amiga há muito tempo, sabe? Então, há muito tempo que eu queria trazer a Flávia aqui no nosso podcast, mas a agenda dessa mulher é difícil, muito difícil. Mas, graças a Deus, conseguimos, estamos aqui, vamos conversar. Flavinha, fala pro nosso web espectador, quem é Flávia Costa? Então, quem somos nós, né? Opa! Curiosa para descobrir, Renato. É mesmo? Tá vendo? Essa é a resposta de quem conhece muito. Né, assim, definição, né? Ainda bem que nós não sabemos exatamente quem nós somos, né? Porque o ser humano, ele é volúvel, né? Ele um dia não... os nossos valores, né? Eles estão aqui... Mas, assim, os nossos gostos, as nossas atitudes, é tudo tão imprevisível. Então, quem sou eu? Uma curiosa, uma mulher que busca, que tem sede, né, de saber, que entende que não sabe quase nada, entendeu? Sócrates já dizia, né, eu só sei que nada sei. Então, quem somos nós para dizermos algo, né, que sabemos tudo? Eu sei um pouquinho e o que eu sei, eu gosto de compartilhar aí por meio das terapias, por meio das aulas nas universidades. E é a minha missão, é o que eu gosto de fazer, né? Flavinha, fala em gostar de fazer, o que você tem feito hoje? Eu sei que você é mestre, você é professora, você está lecionando onde? Ou parou, deu uma pausa? Eu sei que você é coach também de relacionamento. O que você tem feito hoje? Abre o leque aí pra gente. Então, Renato, eu não parei, né? Nós estamos aí com o nosso curso de Justiça Restaurativa engatilhado aí na universidade, a gente dá a pós-graduação na Unisanta, já estamos aí agora fazendo alinhamento para um novo grupo, né? Teve o último agora que se formou, foi maravilhoso, né? Um grupo, assim, fantástico. Tinham juízas, tinham advogadas, tinham professores, tinham pessoas, assim, das mais diversas gamas, porque a justiça restaurativa, ela cabe em qualquer ambiência, né? Hoje aqui em Santos, ela é uma política pública. Então, é usada na saúde, é usada no nosso fórum, é usada na Câmara das Vereadores e é usada na vida, né? É uma filosofia, na verdade. Essa metodologia, ela virou uma filosofia. Então, você pode usar a justiça restaurativa na sua vida, no seu cotidiano, no seu relacionamento. Então, assim, é para qualquer ambiência mesmo. Então, sempre, após, ela abarca uma gama muito eclética, né, de pessoas. E é isso que é bacana. A justiça restaurativa está numa construção de restaurativa, restaurar relações. Restaurar o que é possível restaurar depois de um dano, né? É isso que eu ia lhe perguntar, porque assim, o senso comum, quando ouve a palavra justiça, já pensa logo em poder judiciário, né? Justiça restaurativa, o que acontece? Será que é o juiz que está tentando restaurar alguma coisa? Como é que funciona a dinâmica da justiça restaurativa, Flávia? Do que nós estamos falando exatamente? Então, a justiça restaurativa, né, foi dado esse nome, e aonde isso tudo nasceu, Renato? Na Nova Zelândia. Então, estudiosos, né, estavam lá no meio de uma comunidade indígena, e aí, diante de um conflito, foi percebido que o cacique, como ele resolvia um conflito? Ele fazia uma roda com toda a comunidade, né, e aquilo que aconteceu, que vamos chamar de dano, né, de algo que foi desagradável, não era resolvido só com a pessoa, era resolvido com toda a comunidade da tribo. Porque ali entendia que quando o dano está com uma pessoa, ele respinga indiretamente também em outras pessoas. Então, ao perceber isso, virou um tema de estudo. E aí um juiz da Nova Zelândia, né, isso começou, esse movimento em 1970, foi quando tudo começou,
E esse juiz achou muito curioso e trouxe isso, né? Tudo isso começou mesmo na esfera criminal, né? No judiciário. E aí ele começou como dar a oportunidade do ofensor ouvir a vítima, né? Porque não é que exclui a punição, de forma alguma, não é isso que se trata, não se trata disso. Mas assim, é aquela coisa assim, você está sendo punido, beleza, você vai pagar isso, mas você não ouviu a sua vítima, né? Você não tem a noção daquilo que você fez e até onde aquilo afetou uma pessoa. E como a gente consegue se transformar, na verdade? Eu, você, qualquer pessoa. Quando a gente vê e entende a fragilidade do outro. Quando a gente vê de verdade o que a gente causou naquela pessoa. Muitas vezes você tem, uma briga de casal, né? Você vai, quebra o pau, não sei o quê. Aí, na hora de conversar, eu te aponto, você me aponta, e não chega em nenhum lugar. Né? E esse comportamento é recorrente. Então, a justiça restaurativa, né, é justiça porque traz uma justiça onde todos são ouvidos, inclusive aquele que fez o dano, né? Inclusive aquele que fez o dano é ouvido. Então, naquele círculo, né, lá naquela comunidade indígena, foi observado que o cacique mediava, né? E ninguém estava ali para apontar aquele personagem, aquela pessoa que cometeu o dano. Mas estavam todos falando de si. Como eu me sinto? Poxa, você é do nosso time, né? E eu me sinto assim, por ter visto isso. E você vai ouvindo aquilo, e você vai absorvendo. Inclusive a vítima. Né? Então vai um aprendendo com o outro. Exatamente. E aí depois que você aprende, você se conhece, e se conhecendo você entende que a dor é obrigatória, mas o sofrimento é opcional. Exatamente. E assim, essa oportunidade de vez e voz, é isso que a justiça restaurativa traz. Então, ela realmente, hoje, ela é usada na justiça retributiva, ela é usada na justiça por alguns juízes, isso já está num caminho, né, tá assim, vem de 1970, então é muito novo, né? Aqui em Santos já é política pública, então nós temos no nosso fórum uma sala de justiça restaurativa, onde alguns casos de menor potencial ofensivo são conversados, algumas coisas são clareadas ali, não exclui, né, nenhum tipo de punição, não exclui nada disso, mas traz uma consciência, né? E tem juízes que já estão apostando nisso. Em Santos já acontece bastante. Aqui na nossa Câmara dos Vereadores existe já um núcleo de justiça restaurativa. Em escolas, né, essa cultura de paz, né, que é chamada, né, a cultura de paz, toda a justiça restaurativa ela é baseada na cultura de paz. Então, isso está acontecendo aqui nas nossas escolas municipais e estaduais. Né? Já existem várias escolas que já têm um núcleo dentro e a perspectiva é que todas tenham, né? As 84 escolas consigam ter. Então, algumas parcerias já foram firmadas, então algumas já têm. E aí as crianças, desde pequenas, né, já estão entendendo como colocar os seus conflitos de uma forma baseada na cultura de paz, na justiça restaurativa, né? Em círculo, onde todos... Por que em círculo? Porque quando você está assim na mesa, né, você está criando uma barreira, né? Quando você está em círculo, você está... Todos são iguais, todos têm uma mesma oportunidade, está fluindo, né? Então, crianças são colocadas em círculo para falar sobre assuntos, para falar sobre valores ou alguma coisinha que tenha acontecido. Então, desde pititicos, na escola aqui na nossa rede municipal de ensino aqui de Santos, já está fazendo esse trabalho. E o resultado, quando chega no Fundamental 2, dessas crianças que têm esse acompanhamento, que têm esse contato com a justiça restaurativa, Renato, está sendo maravilhoso. Nossa, Flavinha, como é bacana a gente ver quando as pessoas fazem aquilo que efetivamente gostam, quando as pessoas encontram o seu propósito, né? Eu fico olhando aqui você falando, seus olhos brilham falando do assunto. Isso é muito bacana. Essa é realmente a sua missão, Flávio? Você se encontrou na vida? Sim. O que é missão, né? O que é o legado, né? O que a gente faz aqui, né? O que a gente está fazendo aqui, então eu acredito nisso. Então, assim, durante muito tempo, eu me perguntava, né? Quem sou eu? Que acho que é a coisa mais difícil, né? Quem é você? Né? Quem somos nós? Né? Quem somos nós? E aí, a partir disso, que eu comecei o mestrado, que eu comecei a me aprofundar nas relações humanas, na justiça restaurativa, nessa coisa da empatia. Mas o que é empatia, né? Realmente se colocar no lugar do outro é muito difícil quando você está no embrólio, quando você está na questão,
né? E você entender mesmo, de fato e de direito, que as pessoas às vezes agem conscientemente e tudo isso tem os desdobramentos, e às vezes as pessoas agem inconscientemente, né? Às vezes, Na maioria das vezes, inconscientemente, né? Inconscientemente. E aí, quando você escuta o outro, né? O que você causou, você fala, caramba, né? Poxa, podia ter pensado, mas aí abriu o filtro, abriu aquela janela e aí, onde que entra isso que é o legal, né? Ah, vai transformar todo mundo que tem contato com a justiça restaurativa? Claro que não. Sim, não sabemos, mas abre uma janela, né? Você atenta para aquilo. Então, quando eu te fiz algo e eu escuto, não você me apontar, mas eu escuto o que eu te causei, que é bem diferente, né? E aí eu posso até não falar, mas aí eu falo, caramba, o que eu fiz? Né? E isso nos Estados Unidos é muito usado nas penitenciárias, a justiça restaurativa. Por quê? Porque detentos que vão voltar para a sociedade, e no Canadá, nos Estados Unidos, é muito usada a justiça restaurativa em presídios. Por quê? Porque é uma nova forma de trazer a consciência, né? E aí, talvez, e muito provavelmente, né, aposta-se, e os resultados lá, os índices têm comprovado isso, que tem efeito. Quando você ouve, quando você leva sem o julgamento, aí a pessoa dá aquele start. É muito legal. Mas é bem difícil, né? É difícil, mas não é impossível, porque os índices comprovam isso. Por quê? Porque, por exemplo, quando você leva isso para a esfera do judiciário, todo mundo que vai falar tem que ter um consenso, e quem fez o dano, ele tem que estar de acordo com alguma coisa que ele já tem um ponto principal, assim, um ponto de partida. Não, eu reconheço algo. Entendeu? Então, ele não vai obrigado, e nem ele vai sem reconhecer. Não, eu não fiz nada, entendeu? Então, ele já tem um ponto de consciência. E quando as pessoas, né, os profissionais facilitadores da justiça restaurativa, como eu sou, então, quando eu percebo que você tem uma luz nesse túnel, eu invisto em você. E aí, você tem que consentir, e aí é feito esse trabalho da justiça restaurativa. Então, é comportamental. Quando eu me sinto ouvido e quando eu sinto a tua fragilidade, eu sou tocada. E aí, talvez, é um modo de que eu possa querer me transformar, entendeu? Então, isso que é bacana. E tem, assim, por exemplo, eu vou contar um caso aqui pra vocês, que eu acho que é bem pertinente, tá? Que é trazer, assim, a vida real, né? A Kay Prentice, que é a que introduziu os processos circulares, né? Que trouxe isso para o Ocidente, e aí tudo isso que foi visto lá na comunidade indígena veio se transformando, se aprimorando, lapidando. Então, ela contou um caso assim, né? Um caso até que aconteceu nos Estados Unidos. Uns meninos na escola, eles arruaçavam, não gostavam da diretora, e era todo dia aquela coisa, aquele embate. E aí tinha um faxineiro na escola que todo mundo gostava dele, inclusive esses meninos, né? E aí, um certo dia lá, eles pra apurrinhar, né, pra chamar atenção, fizeram xixi no banheiro inteiro. Era no teto, jogaram pra cima, era tudo. Fizeram uma maior arruaça no banheiro. E aí, quando a diretora viu isso, antes de fechar a escola, porque no outro dia, às 7 horas da manhã, tinha que abrir a escola, então a turma da limpeza da noite precisava entregar tudo, né, certinho pra turma da manhã. E esse faxineiro, ele teve que ficar até muito tarde na escola, porque ele tinha que dar conta, né, junto com os companheiros, de limpar aquilo tudo. E aí, justamente naquele dia era o dia do aniversário dele. E aí, a diretora, ouvindo falar da justiça restaurativa, de todo esse trabalho, chamou a Kay para a unidade e contou o que estava acontecendo, porque ela já não via mais saída, né? E aí, foi feito o círculo, né? O processo circular, utilizando aí a justiça restaurativa, a cultura de paz. Foram chamados os meninos, foi chamado o faxineiro, foi chamado a família dos meninos, porque aí entra a comunidade, né? O cacique, tribo, então nossa comunidade, quem está envolvido, né? Pessoas da escola. E aí esses meninos foram ouvidos, mas também ouviram o faxineiro. E aí ouviram, né? O faxineiro fala, era meu aniversário naquele dia e eu moro muito longe da escola. Então, quando eu cheguei, minha mulher tinha feito um bolinho, meus filhos, mas já estavam todos dormindo, porque ela também acorda muito cedo para trabalhar, né? Então, eu fiquei muito chateada. E aí, os meninos, quando escutaram isso,
caiu a ficha, Renato. Então, assim, eles queriam atingir a diretora. Mas no final, eles atingiram a diretora, sim. Mas também atingiram aquele cara que eles adoravam, que era gente boa com toda a comunidade escolar. Eles atingiram a família, que estavam ali, né? Naquele momento, as mães já, né? Vendo a tristeza da família. E aí, eles colocaram por que eles faziam isso. E no fim dessa ópera, qual foi o final dessa história? A diretora colocou esses meninos para serem os representantes da cultura de paz na escola. Então, eles começaram a levar a história deles para a comunidade e dali para o mundo. E hoje eles fazem palestras por aí. Entendeu? São homens já, né? Mas qual foi o start? Foi escutar o que eles causaram. Não só na faxineira, mas também no faxineiro, mas também... Não só na diretora, mas também em todo mundo que estava ali. Entendeu? Então, ficou no entorno. Então, aquilo foi uma lição. E é isso que acontece. É bem bacana. Então, a gente percebe aí, Flávia, pelo seu relatório, pelos seus sábios comentários, que um problema reside em torno de comunicação, né? Na verdade, a falta de comunicação. As pessoas hoje já não se conversam mais. As coisas vão acontecendo na nossa vida numa velocidade tão grande que a gente não para pensar e nem falar sobre o que é fundamental. Você vai apenas sendo levado pelos fatos do cotidiano, né? E assim a coisa vai andando, a vida vai passando e você não vai refletindo, você não vai conversando, você não vai dialogando, você não troca mais com as outras pessoas. Me parece que a justiça restaurativa veio nadar contra a maré e trazer de volta essa comunicação, né? O pai, a mãe e o filho que sentavam à mesa para jantar, ou às vezes para almoçar, ou para tomar um lanche, e aproveitavam aquele momento para conversar. Hoje a gente verifica que pais e filhos conversam pelo WhatsApp. Não que essa tecnologia não seja boa, né? Vamos utilizar o WhatsApp, mas... não dá para você sentar numa mesa de restaurante e ficar lá o pai com o telefone aqui, a mãe com o celular ali, o filho no joguinho aqui e não se conversam mais, não tem mais essa troca. E aí você perde a oportunidade dessas experiências. Seria mais ou menos isso, Flavinha? Sim, Renato. Assim, a justiça restaurativa, num primeiro momento, ela veio para dar as mãos para a justiça posta, que é a retributiva, né? Esse num primeiro momento. E depois, quando a gente traz isso para a nossa vida, esses ensinamentos para a nossa vida, é isso. Justiça restaurativa é conexão de pessoas. É uma conexão onde as pessoas começam a olhar, né? Eu vejo você, eu estou aqui agora, né? Então, eu te vejo. Quanto tempo eu não sento com você para te ver, né? Nós nos vimos ali no casamento há poucos dias atrás, mas, assim, é diferente quando eu paro para te olhar e você para me olhar e me escutar. Né? E isso acontece aonde? Nos casamentos, nos relacionamentos, no trabalho. Você trabalha com pessoas que você não sabe quem são. Qual é a história daquela pessoa? Eu não vou com a cara daquela pessoa, por exemplo. Mas depois, se você tiver uma oportunidade, que nem já existem as empresas, né, que contratam os facilitadores de justiça restaurativa justamente para estreitar conexão das pessoas, essas conexões, o meu humano com o seu humano. E aí, quando eu começo a ouvir quem é o Renato, por exemplo, né? Qual é a sua história? E aí, sim, eu posso chegar em você hoje. Mas isso quase não existe. Então, relação pai e filho. Mas quem é meu filho? O que ele pensa? Né? Hoje em dia, e eu trabalho muito dentro das escolas, né? Então, é um grande engano você achar que o material, ele faz a vez do humano. Né? Onde está o abraço? Onde está o beijo? Onde está a conexão? Onde está o eu te ouvir? Como foi seu dia? Né? Tudo isso vem se perdendo. E aí, às vezes, você vê casais, né? Por exemplo, eu na terapia, né? Que esposas falam, tá, no final de semana eu chego, meu marido chega, a gente vai jantar. Mas aí é justamente isso, ele fica no celular, eu não tive uma conversa com meu marido a semana inteira, ele não sabe nada sobre o nosso filho, sobre a minha vida, às vezes não tem filhos, mas tem a esposa. E cadê a conexão dessas pessoas? Ou às vezes você vê alguém no teu trabalho que não tá legal, ou você não tá legal, e quem é que te pergunta? Cara, tá acontecendo alguma coisa com você? As pessoas não prestam mais atenção umas nas outras. Exatamente. Muito bem, Flávia Costa. Estamos aqui com Flávia Costa, que é
várias coisas. É terapeuta de relacionamento, coach de relacionamento, mestre de justiça restaurativa, professora, enfim, um monte de coisa. Aí a gente vai falando um pouquinho mais sobre isso. Mas você que está nos assistindo ao vivo aqui, chama seu amigo que quer ouvir, que precisa ouvir o conteúdo que a Flávia tem para passar. Manda lá um direct, chama, manda aqui, ó. E se você estiver assistindo por qualquer outra mídia, corre lá pro YouTube, assina o canal e fica com a gente. Flávia Costa. Flavinha, justiça restaurativa, você falou muito pra gente a respeito desse tema. E nos relacionamentos aqui entre casais, entre pessoas, como é que funciona a justiça restaurativa dentro do lar? É possível? Sim, é possível. E assim, eu queria só fazer um parênteses, que eu acho bem engraçado, né? Eu tenho o nosso grupo, né, de terapeutas e a gente conversa muito sobre isso. Às vezes as pessoas falam assim, não, a pessoa é um terapeuta ou é um advogado, ninguém tem problema, né? É o detentor, né? Na casa dessa pessoa tudo é cor-de-rosa, não acontece nada, não. Somos todos iguais, né? Como lá na tribo indígena, aquela consciência de eu também tenho um monte de problemas, você tem problemas, todo mundo tem problemas. Então, assim, só para deixar claro, assim, que as pessoas acham, não é só comigo. Não, não é só com você. Todo mundo tem seus desafios e aí tenta minimizar, né? A gente tenta focar na solução, né? Fica com o que é, né? E a partir daí, o que eu vou fazer agora, né? Que é o que a justiça restaurativa também fala, né? Não tem a fórmula mágica para a solução de tudo. E o que foi não vai voltar mais atrás. Essa é uma grande realidade, né? Tudo que aconteceu, aconteceu. Mas o que dá para melhorar daqui para frente? Como dá para colocar as coisas no lugar neste momento, depois do que aconteceu de grave ou que não tá tão legal assim? Então, trazendo isso para nossa casa, né? Todo mundo tá vivendo hoje empilhamentos emocionais. Então, a maioria das pessoas espera chegar no topo, né, da cereja do bolo. E aí, quando ela explode de uma vez, Renato. E aí as coisas ficam difíceis de voltarem atrás. Gostei da expressão empilhamentos emocionais. Muito porque bacana. Assim, você é uma coisinha hoje, aí você coloca na sua mochila, né? Aí outra amanhã eu também não vou falar, ou senão eu vou xingar você, e os dois colocam na mochila, e as pessoas vão se empilhando. E quando a pilha tomba... Exatamente. Aí é o desastre. É o desastre total. É quando a panela de pressão faz aquele boom, estourou. Mas por quê? Ela já tá sinalizando, ela já tá girando ali, tá avisando que tá fervendo, que tá na hora de apagar o fogo. E aí ninguém apaga, né? Então, é assim que as pessoas estão chegando na terapia. E é assim que as pessoas estão... o mundo, né? Todos estamos agindo, né? Inconscientemente. E as pessoas, elas não percebem inconscientemente, né? As pessoas não percebem que as suas decisões... elas são impulsionadas por esses valores que foram construídos dentro dela, justamente por conta desses empilhamentos, né? Exatamente. Muitas das vezes a pessoa passa, não, eu estou decidindo fazer tal coisa. Não, na verdade, o seu consciente representa 5 ou 10%. 90% é o seu inconsciente que está dizendo para você, ó, vá por esse caminho ou vá por aquele caminho. Então, de repente, você está trilhando o caminho e nem sabe por que está trilhando. É porque você foi construindo uma série de crenças, uma série de valores que estão lhe impulsionando por esse determinado caminho. Para fazer uma metáfora, para ficar fácil para todo mundo entender, imagina aquele iceberg. Não, você tem lá essa metáfora é sempre muito utilizada, né, Flavinha? Você tem lá o iceberg, tem aquela pontinha, vamos entender que é o nosso consciente, aquilo que você conhece, que você sabe. Porém, as nossas decisões são tomadas porque está submerso, por aquele monte de gelo que você não consegue identificar, justamente porque está no seu inconsciente. São esses valores construídos ao longo de nossa vida, esse processo que nós chamamos de vivências, né? Nosso processo civilizatório. Sim. É isso, Flavia? É isso. Ou falei um monte de besteira? Não, você pode falar. Não, eu concordo, né? Eu concordo. Porque o iceberg, né, ele tá pra fora, né, que é o que todo mundo enxerga, né? Inclusive nós mesmos, muitas vezes, só enxergamos a nossa parte externa, né? E aí, quando a gente começa a mergulhar dentro de nós mesmos, né, o que tá dentro de mim? Por que eu tô agindo assim? Geralmente a gente não se pergunta. Autoconhecimento. O autoconhecimento, né? E muitas vezes também... fazer a terapia num primeiro momento é muito difícil. Eu tenho uma cliente que fala, para fazer terapia tem que ter muita coragem,
né? Porque nós olharmos para dentro de nós e reconhecermos os nossos pontos altos, mas também os baixos. Saber fazer as perguntas corretas, né? Aliás, é por isso que, assim, não dá, é difícil, até dá, mas é difícil que você consiga se autoconhecer sozinho. Você precisa de uma ajuda, né? Precisa de alguém que faça as perguntas corretas para que você possa fazer as reflexões. As respostas você que vai encontrar. Mas às vezes nós não temos a coragem de fazer as perguntas que precisam ser feitas. E daí a necessidade de você ou ter um terapeuta, ou ter um coach bem formado que possa lhe ajudar. Bacana. Dá sequência, Flávia, eu te interrompi, desculpa. Não, era isso mesmo, só para concluir o seu gancho do iceberg, né? E aí o iceberg que tá para dentro, né, da água, do que tá por cima, né? Aquele gelo que tá por baixo, submerso, né? Ali são as nossas feridas, as nossas coisas, as coisas que muitas vezes nós não queremos olhar para isso porque causa dor, né? E causa sofrimento, mas é necessário que isso venha à tona, porque quando você reconhece as suas próprias coisas, as suas próprias fragilidades, você se liberta. Porque você fala, tá, tudo bem, então eu sou isso, tá bom, mas eu quero melhorar. E como eu posso fazer isso, né? Um dos caminhos é falar, é dialogar, é ter a coragem de falar para o outro aquilo que quer, aquilo que sente, quais são as nossas necessidades. Isso é muito difícil, né? Só fazendo um parênteses aí, Flávia, é importante até que os nossos web espectadores também prestem atenção, que assim, nós estamos falando aqui do iceberg, a Flávia falou dos pontos negativos, das dores, das feridas que lá estão, mas lá nós temos também pontos positivos, nós temos valores positivos que foram construídos ao longo da nossa vida, né? Experiências magníficas que nós vivemos, de coragem, de força, de resiliência, tudo isso também está gravado nesse iceberg e está lá no nosso inconsciente. Aí o que acontece? Quando você vai se descobrindo, faz aquele autoconhecimento, você consegue fazer o mapeamento disso. Olha, aqui eu tenho um ponto negativo, um ponto fraco. Aqui eu tenho um ponto positivo, um ponto muito forte. E aí você pode fazer a opção, se você vai utilizar o ponto fraco ou o ponto forte. Mas para isso você precisa conhecer. Não é isso, Flávia? Sim, e trazendo aqui a nossa conversa de hoje, que baseia-se, né, em conflitos. Então, é usar esses pontos positivos a nosso favor nesse momento que o caldeirão tá pegando fogo, né? Porque isso que é o desafio, né? É quando tudo tá acontecendo, você pegar seus pontos positivos e falar, peraí, deixa eu respirar, né? Aqueles 3 segundos antes de responder qualquer coisa, né? Pensar um pouco e absorver aquilo que é tão difícil, né? Peraí. Tá, eu quero empatia, então a paz começa em mim. Então, se a paz começa em mim, é um mantra mesmo, né? Que a gente precisa absorver. Porque senão você reage. É do ser humano essa reação instintiva, muitas vezes. Porque né? o ser humano tem essa necessidade, né, de reagir imediatamente, às vezes até sem reflexão, assodadamente. As pessoas não param para pensar um pouco antes de falar, já sai... É o primitivo, né, Renato? Nós somos seres primitivos, né, e aquela essência toda, e aí vem vindo os anos, graças a Deus, com todos os estudos do comportamento humano, do autoconhecimento, e essa importância da gente ter inteligência emocional, que é difícil, mas não é impossível, né, graças a Deus, e aí você se treinar, né, já diz o ditado, o hábito faz o monge, então eu posso hoje ser 1% melhor do que eu fui ontem, e buscar novos caminhos para que você comece a responder, né? Não reagir de qualquer forma, mas responder aos conflitos, às suas dificuldades de uma maneira mais assertiva, né? Porque depois a conta chega, e quando a conta chega, ela é grande, ela é alta, ela é árdua. É importante dizer, né? Nós vamos pagar a conta. Exatamente. Você pode fazer a opção de pagar a conta agora ou pagar mais tarde. De repente, se você pagar agora, você vai ter o benefício. Agora, se você quiser viver a vida que você está levando, você vai pagar a conta depois. Isso em tudo, né? Então, se você no emagrecimento, lá, se você quer ter um corpo perfeito, se você quer comer de tudo agora, você vai pagar a conta mais tarde. Se você fizer algumas restrições agora, de repente você consegue pagar a conta agora e viver o benefício depois. E no restante também, né? Nos estudos, na vida, no trabalho, no relacionamento, ou seja... ser melhor naquilo que você está fazendo a todo momento. Muito bem, Flávia Costa, estamos aqui com Flávia. Aqui, ó, a Flávia, ela sempre nada contra a maré, né? E aí, agora deixa bem claro, a Flávia deixa mais do que escancarado
que ela não é só um rosto bonito, é muita cuca no lance, como diz aquela nossa personagem, é muita, obrigada, muito muito obrigada, muito como esforço. diz, né? Temos que agradecer os elogios, isso é importante, obrigada. Mas já aprendendo com Dale Carnegie, não basta fazer elogio, o elogio tem que ser sincero. Se você faz um elogio que não... aquele elogio que não é sincero, na verdade você acaba ofendendo a outra parte, acaba ofendendo a pessoa. A pessoa, você chega lá no determinado... Quando tinha caixa de banco e tal, chegar naquela fila e você queria, né? Nossa... como seu cabelo está maravilhoso hoje, você fala pra caixa, né? E a caixa, ela levantou correndo, não teve tempo de arrumar o cabelo, ela sabe que o cabelo dela não tá legal, e você faz... Você acha que você tá fazendo um elogio, mas na verdade você tá ofendendo, por que esse cara tá zoando meu cabelo, que não sei o que e tal. Verdade. Agora, diferentemente da mulher que foi no salão, arrumou o cabelo e tal, e às vezes ela passa pelo marido, o marido nem percebe, aí ela passa pelas pessoas, pra mim, a pessoa não tá nem aí, porque vê todo dia, então nem liga. E aí ela tá na roupa, a pessoa, nossa, mas que cabelo maravilhoso o seu hoje. E aí a pessoa fica, nossa, ele prestou atenção em mim. Isso é muito bacana. Aliás, esse final de semana, eu fui ministrar aula lá em Salvador, né? E aí, na volta, eu tava passando no aeroporto, e aí eu fiz um atendimento e eu observei, né, o cabelo que tá me atendendo. Poxa, que legal, né, que você fez o cabelo aí, tá com cabelo bonito. Ficou toda feliz. Ontem à noite, porque deu um trabalho enorme. Você fez um babyliss lá, que a minha mulher faz babyliss lá, minha filha. Então, já sabe o que é, né? Eu falei, deu um trabalho danado. A mulher ficou tão feliz que ela me deu até um upgrade lá no meu voo. Você fica no Comfort, tem uma vaga aqui que não sei o que. Claro, tá vendo? Então é isso. Relacionamento, olhar para as pessoas, sentir as pessoas e viver os momentos. É engraçado que uma palavra pode mudar o nosso dia, né? E se as pessoas entendessem, se nós entendêssemos isso, né? Por isso que tá na Bíblia, né? Orai e vigiai. Então eu acredito muito nisso, porque se vigiar é o maior desafio, né? Vigiar aquilo que eu sou, aquilo que eu falo e que eu faço, se aquilo tem relação, né, com aquilo que eu acredito, com aquilo que eu ajo no meu dia a dia. Então, você ter visto essa moça e falado isso para ela, talvez era tudo que ela precisava naquele momento, né? Talvez, né? Porque para ela ficar tão animada, né? Às vezes a gente passa os dias e ninguém olha pra gente. E a gente não olha pra ninguém, né, profundamente. Isso é muito legal. Já pensou? A pessoa fica até 2 da manhã secando o cabelo lá e depois no dia seguinte ninguém observa o esforço que ela fez. E pro homem, o homem ele gosta de ser elogiado, né? O homem, ele gosta muito do elogio. Quem não gosta, né? Mas assim, a vaidade pra mulher, né? É tão importante você ter um homem, né? O seu homem, principalmente, né? Olhar pra você e falar, nossa, caramba, hoje você tá bonita. Ou, sei lá, falar eu te quero, mais tarde eu tô aí. Sei lá, tantas coisas que mudam o dia de uma mulher, né? Não que o homem também, ele gosta de elogio, tudo, mas o homem, ele é mais direto. A mulher gosta de uma firula, gosta de se sentir protegida assim, gosta de se sentir vista pelo seu homem, pelas pessoas, né? É isso. Por que o babyliss tantas horas, né? Qual é a intenção? É de se ver bonita, mas também se mostrar bonita. Olha, eu tô aqui, né? O autocuidado para uma mulher é muito importante. E quando ninguém percebe que ela cortou o cabelo, ou que ela tá com algo novo, sei lá, isso mexe, é engraçado isso. O homem é mais descoladão nesse sentido, cortou o cabelo, cortou, tudo bem. Gosta de elogio, mas assim, numa proporção, isso é tão importante para as mulheres, gente, homens que estão aí ouvindo em algum momento, né? Hello, mundo! Tá tudo ali, tá Hello, mundo! Mulheres precisam disso. É quase uma questão de sobrevivência. Muito bem, Pamela. Por falar nisso, já entrando aqui em relacionamentos, eu sei que você é coach de relacionamentos, quais são os problemas que chegam pra você geralmente? Como que estão os casais hoje? Então, por incrível que pareça... Você trabalha casais ou trabalha pessoas individualmente? Eu trabalho a terapia de casal e individualmente. Eu faço as duas coisas, atendo homens e mulheres. Mas, assim, eu passei muito tempo só atendendo mulheres. E depois, numa determinada aula, né, porque a gente continua estudando o tempo inteiro, veio isso. Por que só estar a serviço de mulheres, né? Ser humano. Ser humano são homens e mulheres. E aí eu despertei para isso. E tem sido muito curioso, muito bacana. Tem sido uma troca maravilhosa.
Mas, assim, o que mais tem pesado, tanto para homens quanto para mulheres, é a falta de ter um espaço seguro de poder ser quem você é e mostrar para o seu companheiro, para sua companheira, o que realmente você pensa. Então, é muito mais fácil para uma pessoa trazer isso para terapia, mas não sente segurança de falar para o seu esposo, para sua esposa, o que tem dentro da mente. Quais são os seus desejos? Você reprime o tempo inteiro porque você não se sente seguro, não se sente segura de abrir o jogo para aquela pessoa que dorme com você, que você disse um dia um sim para estar com ela a vida inteira, mas que ela realmente não te conhece. E você não conhece ela. Então, isso é o que mais aparece, né? Esse medo de mostrar quem eu sou, o que eu penso de você, quais são minhas necessidades. Então, as pessoas não sabem. Isso é muito curioso. Mas a humanidade, então, está doente emocionalmente. Há muito tempo. E aí, não tenho um número aqui, uma estatística pronta aqui na minha mão, mas creio que mais de 80% da humanidade passa por esses problemas. Renato, somos quase 8 bilhões de pessoas, todas no mesmo barco. Todos têm um pacotinho embaixo do braço, né, com o seu peso, com as suas coisas, umas um pouquinho diferentes das outras, mas no fim, todas as histórias se entrelaçam. É tudo muito semelhante. São histórias diferentes, mas com o mesmo contexto. E isso é o que mais tem trazido à tona, a falta de diálogo e a falta, sobretudo, de segurança de poder mostrar quem você é, com medo do julgamento, da não aceitação, né? Eu já tive clientes que, ao falar a verdade, houve um término do casamento. Então, isso é bem maluco, né? Ao falar a verdade... Depende de como você coloca a verdade também, né? Então, é tudo isso, mas assim, por que as pessoas... né, você está trazendo relacionamento de casal, né? Uhum. Então, deveria ser o lugar mais seguro que você tem com o seu companheiro, com a sua companheira, de trazer à tona aquilo que você é, né? Porque você compartilha ali tudo, você não é um só. Claro que são pessoas diferentes tentando dar certo. Isso é um casamento. Pessoas diferentes que decidiram trilhar uma vida juntos, porque se amam, porque gostam da presença um do outro, ok. Então, existem diferenças, mas muitas vezes essas diferenças não são aceitas pelo outro. E aí, quando você acha que você está seguro para falar aquilo, determinada coisa, que às vezes é até uma coisa que não é tão relevante, mas a admiração acaba assim como num passe de mágica. Então, Bauman fala, né, sobre a sociedade líquida, os relacionamentos líquidos e tudo mais líquido. E o que quer dizer isso, né? Então, tá tudo caminhando bem, né, na superficialidade, mas se você aprofunda e aquilo não te agradar, aí muitas vezes o caldo entorna. E é aí que tem que ser diferente, né? As pessoas precisam se conscientizar. Quando eu entendo que eu não sou perfeita e que ninguém é, né? Aí sim é o respeito. Isso é o respeito. É difícil? Muitas vezes sim. Aceitar o outro como ele é, né? E o outro entender que por meio daquilo que eu faço pra você que não cai bem, poxa, eu posso fazer um ajuste em mim mesmo aqui, em mim mesma, né? Por amor, eu me transformo. Por amor, eu hoje faço um pouquinho melhor, né? Porque ninguém muda de um passe de mágica, né? As pessoas, às vezes, Renato, a gente costuma muito conversar isso, os abraçadores de árvores, né? Que são aquelas pessoas, eu quero a paz, eu quero o mundo rosa, eu quero que tudo corra bem. Tá bom, beleza, mas o que você tá fazendo para isso? Né? Qual é a sua parte, né? O que te cabe que você está fazendo isso por alguém, por você mesmo, no ambiente que você está? Porque nós temos um raio de ação, né? Até aqui. Eu não posso querer agir além daquilo que eu consigo. E aí seria só discurso dali para frente. Né? Então, eu acho que isso tem que ficar na nossa mente, de todos nós. O que eu estou fazendo para ser hoje um pouco melhor do que ontem? Eu estou olhando para as pessoas na mesma medida que eu quero que elas me olhem. Então, você busca dialogar, você busca falar. Sei lá se vai ter contrapartida. Nem sempre ela vem. Tem um filósofo existencialista, Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre, ele dizia que o inferno são os outros. E
Ele escreveu isso basicamente num livro dele, que é uma peça entre quatro paredes, e ele diz o seguinte: olha, é o pai que quer viver a vida dos filhos, ou a mãe que quer viver a vida da filha, a filha que quer viver a vida dos pais, e aí nenhum acaba vivendo a sua própria vida e gera aquele inferno, caos. Aquele caos, exatamente. Então ele diz que o inferno são os outros. Seria assim, a mãe que, sei lá, ela tinha um sonho de ser bailarina e não foi. E aí o que ela faz? Ela quer que a filha seja bailarina, ainda que a filha tenha talento para ser o quê? Sei lá, jogadora de futebol, jogadora de basquete, qualquer coisa. Mas não, ela quer que seja bailarina porque era o sonho dela, ela quer se realizar na filha. E a filha que quer viver a vida dos pais, né? Ah, meu pai e minha mãe têm que ficar juntos porque eu não quero ter o pai separado, porque ela tá querendo viver a vida dos pais. E às vezes o melhor não é que o pai e a mãe fiquem juntos, porque eles têm uma incompatibilidade, não deu certo e tal. Mas é o filho que quer viver a vida dos pais, os pais querem viver a vida do filho, e aí o inferno fica instaurado naquele núcleo. É isso mesmo, Flavinha? Tem a ver com o que você estuda, com o que você vê, com o que você tem sentido aí dos seus pacientes, dos seus... É paciente ou cliente? Como é que você chama? Clientes. Clientes, seus clientes. Psicólogos são pacientes, né? Como eu sou terapeuta e eu sou coach, então são meus clientes. Ok. Mas assim, Sartre, maravilhoso, adoro. Realmente, né? Mas assim, eu concordo em partes com esse inferno são os outros. Porque também nós criamos nossos infernos, né? Então, assim, muitas vezes a nossa mente barulhenta, a gente, de um problema que acontece na nossa vida, a gente faz desdobramentos que às vezes são fantasiosos, né? Então, nós também criamos nosso próprio inferno. Essa é minha opinião, né? Então, eu entendo o que ele diz, né? Concordo com quem pensa assim, mas eu coloco uma vírgula e continuo. Muitas vezes os outros fazem inferno na nossa vida, isso é verdade. E às vezes nós não temos força para não envolver naquele inferno, né? Naquele momento, dadas as circunstâncias daquele momento, a gente poderia agir de uma outra forma, mas não sabemos como lidar. Entramos no inferno dos outros, mas muitas vezes a gente cria o nosso próprio inferno. A gente vê pelo em ovo, né? É aquela metáfora também da cobra e da corda, né? Então, no meio do caminho, a pessoa travou e começou a gritar pro grupo: olha, tem uma cobra ali, eu não consigo passar, ela vai me atacar, eu vou morrer, me ajudem, pelo amor de Deus. E aí veio um lá do grupo que estava mais atrás e chegou lá e ele falou, quando ele olha, era uma corda, não era uma cobra. E aí ele fala pro cara: meu, era uma corda, isso aqui não é a cobra, você tá quase morrendo aí. Por isso, você tá quase tendo um infarto, né? Você tá sucumbindo, mas você não olhou mais de perto. Você tá lidando com fantasias da sua mente. E aí você passa a ser o seu próprio inferno. E muitas vezes é o que acontece com a gente. A gente se relaciona com coisas para mais. Então, o problema tá aqui, é X. Tá, ele existe, tudo bem. Mas aí eu começo a viajar. Eu começo a colocar mais coisas, e mais coisas, e mais coisas. E aí é onde eu me empilho também emocionalmente. E adoeço. Tem gente que morre afogada com meio metro d'água, né? Ela fica deitada em vez de ficar em pé. Já aconteceu comigo. Eu já pensei que eu tava me afogando na Praia do Tombo. E aí eu literalmente tava me afogando. E aí, quando vieram me pegar, foi um passo pro lado, Renato. Eu tava com a água na cintura. Eu quase morri. E não foi sozinha, né? Eu e uma amiga que tava junto comigo, caímos no mesmo buraco, a Denise. Tá na Espanha, um beijo de. E, meu, a gente fala, a gente tava se afogando, a gente quase morreu literalmente com a água pela cintura, né? Então é bem isso. Às vezes você não sabe como lidar e você faz daquilo um monstro enorme, gigante. Muitas vezes esse monstro é gigante. Mas às vezes a pessoa precisa de ajuda para ficar em pé. Exatamente. Né? Que foi meu caso. Sozinha teria morrido. Sozinha teria morrido. Com certeza. E pegando aí essa metáfora, trazendo para o nosso cotidiano e para o nosso bate-papo aqui, tem muita gente que está aí se afogando com a água pela cintura, né? E a gente precisa efetivamente ajudar essas pessoas a ficarem em pé. Né? De repente falta um pouquinho de coragem, né, para levantar. Às vezes falta uma habilidade. Mas muitas das vezes falta coragem para querer agir, para dar o primeiro passo. Não é isso, Flavinha? É isso, Renato. E uma coisa que é bem curiosa é que nesse quesito as mulheres, elas são muito mais abertas à terapia do que os homens. Ah, é? Sim, porque os homens, eles têm aquela tendência de querer
ser tão forte, não mostrar a fragilidade dele, né? Que ele acha que isso é como se ele estivesse enfraquecendo. Então, admitir que ele precisa de uma terapia. Então, ainda o número de homens, né? Eu tô falando em proporção às mulheres, né? De falar assim, não, eu preciso de uma terapia. Eu vou procurar uma terapeuta, um terapeuta para me ajudar a me entender, a entender as minhas reações, por que eu sou assim. Muitas coisas são sistêmicas. Às vezes nós somos assim porque lá na nossa infância ocorreram outras coisas que fizeram a gente chegar aqui como somos e a gente não tem essa percepção. Né? E isso é muito legal também de alertar para isso. Então, mas os homens ainda têm essa resistência. Eles acham que procurar uma terapia é mostrar uma certa fraqueza. E isso não sou eu que estou falando. Eu escuto isso, né? Então, aí, um determinado dia, um cliente fala para mim, mas quem disse que eu não tenho medo? Né? E ele não pode falar que ele tem medo, mas na terapia ele fala, eu tenho medo. Só que ele não fala isso para a esposa, ele não fala isso no trabalho, ele não pode falar também para os filhos, porque senão vai mostrar que é um homem fraco. Segundo ele, hoje ele já não pensa mais assim, obviamente, mas é o que você falou, ele precisou de uma ajuda terapêutica para abrir esse filtro, para ele entender que isso que ele pensava são os fantasmas, né? Então, seres humanos, nós somos cheios de força, cheios de fragilidade, e tá tudo certo. Mas ele falou assim, pô, eu tenho medo. Mas todos nós temos medo. Todos nós. Platão, o filósofo Platão, ele dizia que o ideal seria que nós nos afastássemos de nossas emoções, porque as emoções nos apequenam, as emoções nos deixam menores. Então você se apequena quando tem medo, você se apequena quando tem raiva, você se apequena quando você tá apaixonado, porque aí você também só foca numa única pessoa, que é aquele objeto da sua paixão. Então as emoções te apequenam. O ideal para que você fosse efetivamente livre é que você se afastasse dessas emoções. E aí veio Aristóteles e disse, olha, Platão tem razão, seria muito interessante que nós nos afastássemos das emoções, mas isso não é possível. Não é possível não sentir dor, não é possível não sentir medo, não é possível não sentir raiva, não faz sentido e não é possível eu não me apaixonar. Quem não se apaixonou com o primeiro olhar, né, que tinha aquela paixão à primeira vista? Não é possível. Ela simplesmente acontece. O que cabe a nós fazermos é gerenciarmos essas emoções. O que eu vou fazer quando eu sentir raiva? O que eu vou fazer quando eu sentir medo? O que eu vou fazer quando eu me apaixonar? Então, para essas pessoas que estão com medo, você precisa encarar o medo. Né? Coragem não é ausência de medo. A gente sempre diz aqui. Coragem é você encarar esse medo a despeito dele. É como diz lá a Brené Brown, coragem é você ser vulnerável. É você se colocar numa situação de vulnerabilidade. Porque até para dizer eu te amo, você se coloca numa posição de vulnerabilidade. Porque você não sabe qual vai ser a reação da pessoa que está recebendo esse eu te amo. E aí você precisa ter coragem para tomar essa atitude, para dar esse primeiro passo. Se você quiser ser um empreendedor na vida, não basta que você tenha ideia, tenha uma visão maravilhosa. Você precisa ter coragem para dar o primeiro passo, senão vai ficar apenas no plano das ideias, ficar só num projeto. E você nunca vai realizar. E, portanto, não será empreendedor. Então, coragem, gerenciar as emoções. É isso. Então, os ensinamentos aí de Platão, ensinamentos de Aristóteles e ensinamento mais que especial de Flávia Costa. Nossa. E eu tô com Aristóteles, viu, gente? Eu também. Não desmerecendo as ideias de Platão, né, que foi também maravilhoso aí, contribuindo tanto, né, para toda a humanidade, mas assim, não tem como a gente se desvincular. Nós somos seres emocionais, né, não tem como. Mas assim, gente, antes de terminar, eu acho que eu queria deixar uma mensagem aqui para o seu público, né, para todo mundo que está com a gente aqui. O importante, né, na minha opinião, é entender que tudo que a gente vive, qualquer coisa, vem a serviço para que a gente possa enxergar aquilo e fazer melhor amanhã ou depois, né? E tudo que a gente observa de outras pessoas que vieram antes, né, que a gente use isso a nosso favor. Né? Se eu vi que algo causou dor e sofrimento, que algo teve tal desdobramento, tal fim, usa isso para que amanhã ou depois, quando acontecer com você, você possa já mais ou menos ter um ponto de partida para que você não sofra tanto, para que você não cause tanto sofrimento, nem para você, nem para ninguém, nem para os outros,
né? Isso é bem bacana. E assim, realmente aceitar tudo como ensinamento. Tudo que vem a serviço. Isso é muito, muito forte na nossa vida. Porque aí a gente não fica baseado em revoltas, a gente fica baseado assim, o que aconteceu, eu aprendo com isso. E agora eu posso fazer um pouco melhor. Eu acredito muito nisso, Renato. Muito bem, Flávia Costa. Coloquei aqui ó, no meu Instagram, só para deixar esse gostinho de quero mais pro povo que tá no Instagram aqui nos acompanhando. Deixa eu virar aqui um pouquinho a câmera. Isso, estamos aqui. Podcast Contra a Maré. Adorei Costa, muito. Gustavão, todo mundo aqui. Gustavo, muito obrigada aí pelo seu apoio aqui nesse trabalho maravilhoso legal. do Dr. Renato. Olha, você, se não acompanhou aqui esse podcast, tá imperdível, tá imperdível. Entra lá no nosso canal do YouTube, no nosso podcast Contra a Maré. Vai ficar, o Gustavão vai subir, né, Gustavão? Sobe hoje ainda, Gustavo? Já tá lá. Maravilha. Você vai lá no nosso canal e assista esse podcast, você vai aprender muito com os ensinamentos aqui da nossa querida amiga convidada de hoje, Flávia Costa. Flávia, eu queria te fazer mais uma perguntinha. Não é nem provocação. Olha. Não é provocação. Não me põe em saia justa, hein? Não. Agora eu vou fazer, pelo contrário, eu vou te perguntar como é que os nossos web espectadores podem encontrar a Flávia Costa, porque se eles ficarem interessados, de repente estão precisando efetivamente de uma terapia, não tinham coragem para dar esse primeiro passo e agora eles querem efetivamente dar esse primeiro passo. Primeira coisa, é caro? Não, é um preço muito acessível, cada sessão. Quer que eu fale o valor? Você que sabe. Assim, gente, mas não é caro. Tá, eu acho que é desnecessário aqui, mas assim, é algo que qualquer pessoa pode pagar. Ok, muito bem. Então, seria um investimento justo. É um investimento em você. Do benefício que a pessoa vai ter. Sim. Se você compra você faz academia, você paga por isso. Você compra um sapato, uma camisa, você compra seu alimento. Então, ali você vai estar cuidando da sua mente, do seu interior, e você vai estar ressignificando, dando um novo significado para os seus pensamentos, para a sua vida. Então, é um investimento em você. Como você paga uma academia, é uma academia da mente, vamos dizer assim. Se você falar para Flávia Roya, só isso. Falar para Flávia Costa que você ouviu o podcast Contra a Maré, ainda te dá um desconto. Ah, com certeza. Coloca lá, eu ouvi no Contra a Maré, vamos conversar. Ok. Como que as pessoas fazem para te procurar? Então, como Renato, é que elas vão te encontrar? Hoje em dia, né, depois da pandemia, eu passei a atender a terapia online. E foi muito engraçado, muito curioso, porque eu achei, assim, num primeiro momento que não ia ser muito legal, né? Porque a gente não estava acostumado. Mas, assim, o online você faz na sua casa, no seu tempo. Eu uso meditações, onde às vezes as pessoas deitam na sua própria cama. Então, eu faço muitas coisas, são 1h30 de terapia. Tem funcionado bem online? Tem funcionado muito bem. E, assim, em casos extremos que eu preciso estar com a pessoa, né? Aí a gente ajusta. Mas, na maioria das vezes, meu atendimento hoje em dia é online. E Instagram, terapeuta Flávia Costa, terapeuta Flávia Costa. Ou no meu celular, que também tá lá no meu Insta, 139740-751. E é isso, mas basicamente as pessoas me procuram no Insta e dali a gente parte pro direct, e do direct passa pro meu WhatsApp e a gente agenda a nova jornada de vida, essa nova oportunidade que as pessoas se dão. É bem bacana. Ok, quero agradecer muito aqui a nossa amiga Flávia Costa, que, olha, ela abriu um espaço na sua agenda para estar aqui conosco, para dar esse presente para todos vocês que puderam nos acompanhar. Vocês perceberam que de fato é um presente, né? A presença da Flávia é um presente. Então, Flávia, fica aberto aqui o canal, volte outras vezes. Eu sei que você tem muito mais conteúdo. Meu amigo, para dividir conosco. Realmente, vocês perceberam, né? Lembra que eu falei? Não é só um corpinho bonito, é muita cuca no lance. Essa mulher é inteligente demais, estudiosa, aplicada, dedicada, nada contra a maré. Aqui no nosso programa, sempre. Aqui no nosso programa a gente sempre fala contra a maré da procrastinação, sim, é contra a maré da falta de responsabilidade, contra a maré do descaso, contra a maré daquelas pessoas que não gostam de estudar. Nós estamos nadando contra a maré, Flávia. Contra a maré
de quem não se cuida para começar a se cuidar, o autocuidado, sabe? Isso. Começar a se amar em primeiro lugar, porque ninguém vai gostar da gente se a gente não gostar da gente. Exato. Né? Então, isso que é o Contra a Maré, acredito, do Dr. Renato, que para mim é Renatinho, que é um gigante, né? Desde a época que eu vi esse cara aqui ter essa confiança de ganhar a faixa preta dele no judô, eu acompanhei, né? E foi tão bonito, foi tão corajoso. Então, acho que é isso. E até chegar aonde ele está, foi preciso coragem também. Eu quero dizer aqui que eu admiro muito você, de coração. Muito obrigado. Ela quer me fazer chorar, mas não vai conseguir. Mas até que poderia, né? Não teria problema algum. Com certeza, chorar é muito bom também. Muito bom. Muito bem, meus amigos. Então esse foi mais um programa Contra a Maré, nosso podcast. Fiquei muito feliz aqui com a nossa visita da Flávia Costa, mestra em Justiça Restaurativa, coach de relacionamentos, enfim, uma sumidade. Muito obrigado, meu amigo Gustavão, o homem da tecnologia, está sempre aqui conosco. Fica o nosso agradecimento especial mais uma vez e muito obrigado especial a você que dedicou o seu tempo a estar aqui conosco. A gente sabe que com o avançar aí da nossa idade, a gente vai percebendo que o tempo é um recurso extremamente valioso, talvez o ativo mais valioso que a gente tenha, porque ele não é renovável. Então é importante que a gente utilize o tempo para aquilo que efetivamente é importante para cada um de nós. E se você parou para nos ouvir, é porque você dedicou o seu tempo a nós e nós somos muito gratos a isso. Com certeza. Né? Então, muito obrigado a cada um de vocês. Você faz parte de menos de 2% da população mundial que para a sua vida para adquirir conhecimento através de leitura, através de podcasts, através de seminários, formação, enfim. Parabéns a você. E até a próxima segunda-feira. Estamos juntos às 11 horas ao vivo. Podcast Contra a Maré.